Fala galera, matemática do Eva na janela, se liga em mim, só em mim. Hoje a gente vai trabalhar com alguma noção básica, bem pouco de estatística, porque no Enem cai muitos gráficos e a gente precisa saber ler e interpretar esses gráficos. Então o nome é medida de posição, beleza? Mais conhecido como médias. Então a gente vai começar com a média aritmética, que a gente pode, algo do dia a dia de vocês. Por exemplo, isso aqui acontece. Eu tiro no primeiro bimestre a média 7. Depois eu tiro no segundo bimestre a média 4. No terceiro bimestre eu tiro a média 5. E no último bimestre eu tiro a média 8. Vocês sabem que a média da escola é 6. Eu preciso saber se eu passei de ano. Então, o que é a média? Você pega a nota dos 4 bimestres e divide por 4. É só isso, isso é a média. Você soma o que você tem com a média da minha e da tua idade. Eu pego a minha idade, somo com a sua idade, como somos só nós dois, divide por 2. Se a tua classe tem 20 alunos, você soma a idade dos 20 alunos e divide por 20. Então, isso é média, muito simples e é coisa do dia a dia. Vocês usam isso na escola. Como é que fica aqui, galera? 7 com 4 dá 11, com 5, 16, com 8, 24. Então fica 24 dividido por 4, dá 6. Esse maluco passou de ano, porque ele veio com a média 6. Tranquilo? Então média 6 a prova. E o que é média ponderada? Vocês também estão acostumados a usar isso na escola. Então vamos supor que na minha nota lá, você tirou 6 na prova mensal, mais 10 no trabalho, beleza? E na avaliação bimestral ela tem peso 2, ou seja, eu multiplico isso aqui por 2, você tirou 5. Como que eu acho a média disso? Cuidado, por quanto eu vou dividir? Eu só tenho 3 notas, mas essa aqui soma 2 vezes, ou seja, eu podia ter escrito ela 5 mais 5, porque ela tem peso 2, vai ser usado 2 vezes. Mas ao invés de escrever 5 mais 5, eu escrevi 2 vezes 5. Mas o importante é que você tem uma da mensal, 2 notas do trabalho e a prova bimestral, o provão, peso 2, vale 2. Então a gente vai acabar dividindo isso por 4. Isso é coisa do dia a dia que também cai. Aí na escola você acaba usando o peso 2. Então quanto é que fica aqui? Ó? 16, beleza? Mais 2 vezes 5, 10. Aqui dá 26 dividido por 4. Então a média do bimestre lá do carinha deu 6,5. Então ele ficou com 6,5 de média. Quem salvou ele? O trabalho. Por isso que eu falo para vocês, façam um trabalho. Quem salvou o maluco foi o trabalho. Então eu vou pôr um exercício enunciado aí para vocês. Presta atenção no enunciado e vamos praticar 2 exercícios. Um de média aritmética e outro de média ponderada. O gráfico mostra estimativas da produção brasileira de trigo em safras recentes. Então ali de 2005 a 2006, 4,87 milhões de toneladas, né, que é o índice. 2006 a 2007, 2,44. 2007 a 2008, 4,9. 2008 a 2009, 6,01. E de 2009 a 2010, 5,4. A média da produção brasileira de trigo de 2005/6 a 2009/10 em milhões de toneladas é de... Aí temos as alternativas aí embaixo. Então vamos lá, ele quer fazer a média de 5 anos de produção de trigo no Brasil. O primeiro ano lá, o primeiro dado que vem no gráfico é 4,87, beleza? Mais, próximo, 2,44, mais, próximo, 4,09, terceira informação, quarta informação, 6,01 e a última informação, 5,4. Então, galera, como ele tinha aqui 5 anos, a média vai ser dividido por 5.
Para fazer essa conta aqui, galera, eu aconselho vocês colocarem, eu vou fazer aqui embaixo, ó, colocar vírgula embaixo de vírgula. Beleza? Ó, põe vírgula embaixo de vírgula e confere a conta aí comigo. O último é 5,4, tá? Que é a mesma coisa que 5,40, beleza? Então aqui fica quanto? 10, 14, 21. Então fica 1, vai 2. 10, 14, 18. 8, põe a vírgula, vai 1. Aqui fica 10, 11, 17, 22. Beleza? Então essa soma deu. Qual é a média de produção de trigo aí? Da 22,81 sobre 5. No vestibular tem caído bastante de contas assim com decimal, tem que saber fazer, tem que treinar. Só que aqui na divisão eu não aconselho vocês fazerem decimal não. Eu aconselho você pegar e multiplicar em cima e embaixo por 100. Por que por 100? Porque como eu tenho duas casas depois da vírgula, a vírgula vai andar duas vezes, vai ficar 2.281 dividido por 500. É muito mais fácil fazer essa conta, beleza? Porque ó, 500 vezes 4 dá 4, alguma coisa. Agora, se você for ver nas alternativas, 4, alguma coisa tinham 3 alternativas. Então tem que continuar a divisão. Tem que fazer mesmo. Vai aqui no cantinho da humildade, ó. Fica 4, dá 2.000, sobra 281. Se você pôr a vírgula, acrescenta um 0, dá 5, e aí fica 2.500, sobra 310. Só que agora eu acho que 4,5 já dá para saber qual é a alternativa. Beleza, 4,5 só tinha 1. Então, pode deixar 4,5, placar final. Beleza? Tem caído bastante essas continhas assim, no Enem principalmente. Vamos para o próximo. Calcular a média entre os números 35, 20 e 10, são 3 números, com pesos 2, 3, 5, ou seja, é uma média ponderada. Esses carinhas, por exemplo, 35 vai ser usado 2 vezes, fica 25, 35 vezes 2. Mas, respectivamente, né, o segundo é peso 3, fica 20 vezes 3. Mais, o terceiro é 10 vezes 5. Por quanto eu vou dividir? Quantos números eu tenho? Se esse aqui eu usei 2 vezes, esse aqui eu usei 3, eu já tenho 5. E esse aqui eu usei 5, eu tenho 10. Então é dividido por 10, que é a soma desses carinhas aqui. Beleza? 2 mais 3 mais 5 dá 10. Então como é que fica essa conta? Qual é a média? 35 vezes 2 dá 70. 20 vezes 3 dá 60. 5 vezes 10 dá 50. Tudo isso dividido por 10. Aqui dá 130 com 50, 180. Dividido por 10, a média é 18. Beleza? Vamos para a próxima lousa aí, que agora a gente vai trabalhar outros conceitos também. Vamos lá, galera, ter uma noção básica de estatística. Alguns termos que a gente usa aí na estatística. Primeiro, ROL. O que é ROL? É a organização dos dados em ordem crescente ou decrescente, ou seja, não pode ficar os dados estatísticos lançados lá, tem que colocar no hall da fama, na ordem deles lá, crescente ou decrescente, tanto faz. Amplitude, o que é amplitude? É a diferença entre o maior e o menor valor, ok? Tem outro termo que eu não coloquei aqui, mas é fácil, é frequência. O que é frequência? O número de vezes que aquele número cai. Alguns dizem frequência absoluta, que é numérica, ou frequência relativa, que é em porcentagem, mas não muda nada, beleza? Se eu tenho 10, ele caiu 5 vezes, é 50%, é frequência. Mediano, o que é mediano? Termo central da posição.
Então o que acontece? Se for ímpar, tem termo central. Então quem é mediana aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. Quem é a mediana? O do meio. Então aqui a mediana, que é ME, é igual a 4. Beleza? Aqui a mediana é 4. Só que embaixo o número é par. O meio é aqui, ó. 3 para um lado, 3 para o outro. Aqui ó, ficou 2 para um lado e 2 para o outro. Aqui ficou 3 para cada lado. Como que é a mediana quando o rol tem números pares de elementos? Você pega esses dois, soma e divide por 2, faz a média, para achar a mediana. Ou seja, a mediana aqui, ó, 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6. Então, na sequência de cima, a mediana é 4, na sequência de baixo, a mediana é 6. Outro termo que a gente usa aí é moda. E moda é maior frequência, e dá até para entender. O que é moda? É que todo mundo está usando. Então, a moda, que é escrito MO, é a maior frequência. Se não tiver moda, ou seja, todos tiverem uma, por exemplo, aqui, ó. Quem é a moda aqui? O 3 usou 2 vezes, o 4 uma, 5 e 7. Então aqui usou 2 vezes, a moda é 3. Um número de resposta. Quando tem uma resposta só, é unimodal. Significa que a moda é única, unimodal. Aí, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Em vez do número 5, se aqui fosse 4, quem é a moda? O 3 usou 2 vezes, o 4 usou 2 vezes, ou seja, são duas respostas, ele é bimodal. E vamos supor que aqui, ao invés de ser o número 3, fosse o número 2. Esse usou uma vez, esse usou uma, esse uma de cada, ou seja, não tem moda. A gente fala que ela é amodal. Não tem moda. Estou colocando esses termos aqui, que às vezes pode cair um enunciado, você precisa conhecer os termos. Tá? Agora, com esses termos aqui conhecidos, vamos fazer um exercício que peça todos eles. Tranquilo? Então, vamos lá. Dadas as vendas em milhões de uma multinacional em 2019, então está aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tal, até dezembro. Determine o rol. O que é o rol? É a ordem das frequências em ordem crescente ou decrescente. Vamos fazer crescente, que é mais fácil. Quem é o menor número aqui? 1. Beleza? Depois veio o número 2. Quantas vezes? 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. Para não esquecer ninguém, eu vou riscando aqui. Ó, usei. Próximo, quem é? O 3. Usei. Próximo, quem é o 4? O 4 tem 2 vezes. 4 e o 4. Ó, usei aqui em abril e usei em setembro. Próximo, 5. Usei. Próximo, 7 2 vezes. 7. Deixa eu arrumar isso aqui, galera. Vou pôr menor para caber aqui. Porque eu preciso depois organizadinho para achar a mediana. Então aqui ficou 1, 2, 3 vezes, depois o 3, depois o 4, depois o 5, aí eu parei aqui. Agora eu tenho o 7 e o 7 2 vezes, ó, 7, cortei, depois o 8 e por último o 9. Confere, tem que ter 12 carinhas. O 4 só tem 11, ó, 3, 6, 9 e 11. Porque eu tinha que usar o 4 2 vezes, ó, daqui de abril e de setembro. Então fica 4 e 4. Beleza? Então vamos ver se está certo. 3, 6, 9, 12. Montei o rol. O que é amplitude? Amplitude é o maior. Quem é o maior? 9 menos o menor, que é 1. Então a amplitude é 8. Aqui está o rol. E aqui está a amplitude. Próximo, mediana. Cuidado. Eu tenho um número par. Porque são 12 meses. Ou seja, ficam 6 para o lado
3, 6 para o lado, ó, 3, 6 e 6 para o outro. Então, 3, 6, A mediana é feito a média dos dois números da ponta, igual aqui, ó. Ficou 5 e 7, aqui ficou 4 e 4, obviamente vai dar 4. Quando eles forem iguais, não precisa nem fazer a conta, porque 4 mais 4 é 8, dividido por 2 é igual a 4. A mediana deu 4. Quem é a moda? É quem aparece mais vezes. Quem aparece mais vezes é o 2. Então a moda é 2. Se a gente quiser classificar, ele é unimodal. Beleza? Porque só tem uma moda. O 4 aparece 2 vezes e o 2 3 vezes. Unimodal. E agora ele quer a média das vendas de 2019. Beleza? Então, se são 12 meses, eu já sei que eu vou fazer uma divisão por 12. Deixa eu fazer aqui no cantinho, ó. Então, como é que fica lá? Só que eu posso fazer ponderada, né? Eu usei o 1 mais. Para que eu vou copiar o 2 3 vezes? Eu uso a ponderada. Fica 3 vezes 2. Beleza? 3 vezes 2 mais o 3 mais o 4. Eu usei quantas vezes o 4? Então eu vou pôr 2 vezes o 4 mais o 5 mais 2 vezes o 7 mais o 8 mais o 9. Eu já sabia que eu ia dividir tudo isso por 12. Então quem é a média, galera? Aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Com 3, 9, mais 1, 10. 2 vezes 4, 8. 18. 18. Com 5, 23. 2 vezes 7, 14. 23. Com 14, 37. Mais 8, 37, 45. Mais 9, 40, não, dá 54, 3, 6, 6, 9, 10, 18, 23, 37, 45, 54, tá certo. Confere aí, 54 dividido por 12, dá 4, sobra 48, 54 dividido por 12 dá 4, fica menos 48, sobra 6, fica vírgula 5. 2 sobra 6, então dá 4,5. Beleza?